Se você está chegando agora aqui no canal, meu nome é Fernando Urrich e aqui a gente fala sobre economia, mercados e investimentos. E na conversa de hoje, super especial com o Doc Trader, a gente vai falar de proteção de carteira, como operar opções, como fazer um seguro dos seus investimentos. E se você gostar do conteúdo, já convido você a se inscrever, ativar o sininho e também compartilhar o vídeo para que ele chegue a mais pessoas. Então fiquem agora com a nossa conversa com o Doc Trader. Muito bem, hoje aqui no canal nós temos uma conversa diferente, até sobre algo que eu nunca falei em específico, ou nunca me aprofundei, já comentei sobre proteção de carteira, sobre como apostar contra uma ação específica, como funciona a opção de venda, a opção de compra, mas nunca entrei muito no detalhe de como fazer ou de quando fazer. E hoje eu quero trazer alguém muito especial para falar sobre isso, que é o Doc Trader, que em vidas passadas foi médico do esporte e hoje ele é investidor profissional, também é professor de opções, ele mora nos Estados Unidos e opera lá. E hoje a gente traz ele aqui para falar sobre esse assunto fascinante. Tudo bom, Doc? Grande Fernando Urrich, tudo ótimo, pô. Muito obrigado pelo convite. Para mim é um grande prazer fazer parte desse tempo aí que a gente vai conversar sobre opções, que é um assunto que eu adoro. Muito obrigado pelo convite. Tenho certeza que o pessoal que está assistindo vai aproveitar bastante essa nossa conversa. Excelente. Até eu participei de uma conversa já no canal do Doc junto com o Heraldo, né? Deve fazer o quê? Um mês ou nem faz um mês ainda? Faz acho que umas 3 semanas aproximadamente. Aliás, muitas visualizações, o pessoal gostou muito. Precisamos marcar um outro bate-papo lá, porque ficou uma conversa bacana Tá de marcado já. macroeconomia com o ambiente Brasil, opções. Foi muito bacana, teve grandes feedbacks ali do nosso papo. Excelente. E até falando no Heraldo, né? Acho que pra gente começar essa nossa conversa, essa semana, até não tô olhando agora como é que tá o Nasdaq, né? A gente tá gravando nessa sexta-feira, Brasil, 4h30 da tarde, quase acabando o pregão. Ontem o Nasdaq tomou um tombo enorme, pior queda desde março, tecnologia caindo em massa. E você conversando com o Heraldo no começo dessa semana, para quem está assistindo, semana que passou, já sinalizava que algo poderia acontecer. Tinha alguns indicadores que para você já mostrava, de repente, uma alta probabilidade de turbulências. Então, se pudesse começar até contando quais sinais que você acompanhou que estava dizendo isso para você. A gente acompanha muito aqui nos Estados Unidos, em detrimento da quantidade de transmissão de dados, até mesmo para o investidor individual ser muito grande. É muito interessante você usar alguns indicadores que eles são da macroeconomia, mas você transporta ele para o mundo do trader especificamente. Eu acho que esse é o grande diferencial dos Estados Unidos. Já conversamos até outras vezes sobre os sites, sobre alguns tipos de sites que são muito interessantes de você usar, que você consegue comparar produtos. Então, dentro dessas análises que a gente vem fazendo, eu conversei muito com o Heraldo sobre isso, uma me chamou a atenção, que era um spread muito grande, ou seja, uma diferença muito grande entre a porcentagem de retorno de investimento da Nasdaq e a porcentagem de retorno sobre investimento de outros índices. Por mais que todos tenham se recuperado desde o fundo de 23 de março, alguns se recuperaram muito mais do que outros, e dentre eles a Nasdaq. Então a Nasdaq chegou num ponto onde não conheço outra vez na história que chegou num índice parecido, mesmo naquela crise anterior, das bolhas anteriores, da bolha de 2000, crise de 2008, onde o índice ele estava no gráfico de candles diário, ou seja, no gráfico diário, contabilizando a média móvel de 200 dias, ele estava mais de 30% acima da média móvel. Nossa. O QQQ, que é a ETF que acompanha, né, é uma ETF que segue o índice Nasdaq 100, né? Inclusive é uma coisa que o pessoal não sabe muito, né? Nasdaq é uma sigla, né? Que é a Associação Nacional dos Traders de Exchange e tudo mais. São várias exchanges, várias bolsas, digamos assim, que fazem parte desse sistema. O índice em si é Nasdaq 100, né? Que são as 100 principais ações. Então a gente acompanha bem esse índice e as ETFs que são ligadas a ele, e está uma discrepância muito grande, ou seja, mais cedo ou mais tarde iria voltar. Até para ilustrar esse ponto, né, eu vou colocar aqui um dos sites que você mesmo me comentou e eu não sabia, que é o coifin.com. Eu botei aqui na minha tela, eu estou compartilhando agora, e mostrando o year to date
do Nasdaq, o NDX em laranja, comparando com o SPX, com o Dow Jones e até com o Brasil aqui, para mostrar a paulada do Brasil, né? EWZ. E Nasdaq tá lá, 34% até o dia 2, né? Anteontem, ou quarta-feira, 34% de ganho. E o SP500, 7% no ano 2020. Então, olha a discrepância dos dois principais índices americanos, né? A gente acompanha aqui bastante. Eu gosto de fazer muito esse acompanhamento, até para fazer trades de long e short, né? Eu gosto de opções, mas faço trades de long e short também. Para quem está aí no programa e não está acostumado ainda com a terminologia, você pega dois produtos correlatos, que tem uma correlação muito próxima, dois índices. Por exemplo, o Russell 2000, que é o índice de small caps. Né? Aqui o pessoal define small caps, empresas que têm menos de 2 bilhões de market cap. E você pega um outro índice com uma correlação parecida como o Nasdaq e vê esse índice junto, a gente calcula esse spread. Então, tanto para volatilidade implícita, porque alguns podem ter uma volatilidade maior do que outros, e também junto com o beta. Então eu gosto de acompanhar o long short 3-2, que é quando abre muito esse spread, a gente vende 202, o equivalente a 2 vezes os papéis da Nasdaq, e compra 3 vezes o papel do IWM, porque eles têm uma diferença de preço. Esse spread, normalmente, ele circula na casa ali de 65 a 70 de diferença do spread. Tá, uma medida que a gente faz quando a gente contabiliza as ações. Ele chegou a estar 133 segunda-feira. Então, até umas pessoas que acompanham a gente nos cursos fizeram esse trade, entraram no trade, tiveram um lucro bom, aí, um lucro de quase 30%, porque hoje, na metade do dia, ele bateu em 100. Então você pega um spread de 133 que baixa para 100, você tem 33% de retorno num trade relativamente curto, e que, como eles são produtos correlatos e um você compra, o outro você vende, não te chama muita margem, né? Então esse é um tipo de trade interessante de acompanhar, que tem dado um bom resultado, mas por outro lado preocupa muito, porque não é tão fácil um trade de long e short por curto espaço de tempo te dar esse lucro. Então você sempre olha esses parâmetros do mercado para tentar ver essas discrepâncias, e pensando no retorno à média, que isso vai ter mais cedo ou mais tarde. Até em termos de... Acho que esse é um indicador importante. Um que eu também estava acompanhando e começou a me sinalizar algo estranho. Primeiro, o bolsa estava subindo ainda forte e bonds começou a cair. O bonds estava subindo, o 10 anos, o 30 anos subindo, o yield. E no começo dessa semana inverteu, começou a cair. Mas o stocks seguiu subindo. Essa discrepância me chamou a atenção. VIX, volatilidade, também estava bem baixo ali, calmaria total. E outro indicador que eu gosto, que é o Put-Call Ratio, mostrando assim aquela complacência. De novo, testando perto das mínimas lá embaixo, ou seja, muito pouco vendido sobre os comprados. Então aquilo também me chamou a atenção. Não sei se algum outro você acompanhou nessa semana. Eu acompanho bastante isso, foi interessante até você citar o índice Put Call, porque dentro da CBOE e da CME, né, que é a Bolsa de Chicago, que trabalha muito com opções, aliás uma plataforma super bacana para quem quiser começar a ter um olhar de opções nos Estados Unidos, é gratuita inclusive, você consegue fazer a tua conta lá, eles têm bastante curso básico aqui dos Estados Unidos para entender até a terminologia, né? No site eu procuro facilitar um pouco a vida do brasileiro, né? Então nós temos ali para quem faz a inscrição no site, nós temos um dicionário de opções, que são quais são os termos em inglês. Claro. Né? Então, put, call, parity, né? O que é cada um, long, short, assim por diante. Mas no site da CBOE também tem bastante coisa em inglês. Eles usam muito o índice put call, eles dividem o put call como índice put call geral, que pega praticamente todos os papéis, e eles dividem put call de equity também, que é onde eles só começam a observar os de equity e esquece a parte de opções de mercado futuro. Esse é um pouco mais sensível, e quando ele abaixa de 0,7, e ele chegou a estar 0,62 na segunda-feira, é um índice muito preocupante. Quer dizer que o pessoal está muito carregado de call, é aquela turma que está achando que não vai ter como o mercado cair, tá eufórica, mas né? Não é só isso. E é isso que eu queria destacar aqui nessa nossa conversa, Fernando, pelo seguinte: muita gente pensa, né, e vem pensando nesse meio do caminho, fala, poxa, mas é o investidor novo, né, que tá aí no mercado, é o Robin Hood, né? O Robin Hood, para quem não sabe, não sei se você já citou em alguns outros programas, deve ter citado já, mas é um investidor individual pequeno,
ele pega um aplicativo, ele abre uma conta lá de $500 e ele compra $10 em Amazon, dá 0,00 Amazon que ele tem, mas a Amazon subiu, ele está feliz. Quando você abre a conta, inclusive, eu que sou um cara chato nesse sentido, né? Falei, pô, todo mundo fala de Robinhood, deixa eu abrir uma conta nesse Robinhood, abrir uma conta de $1.000, só vai entender como funciona. Abri a conta, de cara já caiu uma ação que eu nunca tinha visto na vida, eles dão de presente. Uma ação de $5, no meu caso, o meu presente foi uma ação chamada AM. Até hoje eu não sei o que quer dizer essa empresa lá, mas eles ficam mandando bilhetinho lá. Olha, a AM subiu, a AM, olha lá, tenta procurar outra. Eles ficam te mandando cutucada na mensagem de texto, né? Então eu tô acompanhando isso, eu vou até mais para frente fazer um programa lá no meu canal só sobre o que vem sendo o Robinhood, né? E infelizmente o Robinhood entrou no noticiário americano até aqui como uma notícia, né, que é uma desgraça total, um trader jovem que se matou. Eu vi essa notícia. Né, porque ele acabou, inclusive, não entendendo o que era opção, porque esse, para mim, foi o grande problema, e é por isso que a Robinhood está sendo investigada agora, porque era permitido você fazer trade de opção e a pessoa não tinha que ter nenhum tipo de conhecimento. E por incrível que pareça, Ulrich, ele estava travado no trade, mas como ele não entendeu que ele poderia fazer o closing do trade, encerrar o trade com risco máximo, ele achou que ele estava com um prejuízo de $600 mil. Então ele estava travado, mas como o preço não tinha pego a trava, a parte comprada dele, era só ele mandar executar a outra ponta, ele estava tranquilo no trade. Isso aí acabou sendo conhecido, eu por coincidência acompanhei isso, foi até trágico demais, porque um tio dele colocou no Twitter o print de tela que ele tinha mandado, terrível, uma história horrível, assim, em termos de final trágico, mas essas coisas acontecem com quem não está acostumado com opção, você tem que saber o que você faz. Eu cito esse exemplo, porque às vezes a pessoa abre conta e passou um mês, ela vai lá e me pergunta, manda uma mensagem e fala, pô Doc, o que é esse day trade aqui que a corretora está me bloqueando, não sabia, que não sei o quê. Eu falei, pô, mas espera aí, tem artigo no site, vai lá ler, né? Mas não adianta, o pessoal não se informa às vezes. Então existe uma rotina de opções, quem está aí te ouvindo agora e você é um grande comunicador de investimentos, gente, cuidado, não entre em nenhum tipo de investimento, ainda mais opções, que são investimentos alavancados sem conhecer o que está acontecendo. Hoje tem um monte de informação, inclusive informação gratuita na internet, para você pelo menos ter uma ideia. Não vai abrindo conta, comprando coisa aqui, achando que vai, sabe, ganhar aquela mina de ouro. Cuidado, opções é um ramo do investimento que é um derivativo sensacional para você utilizar, quando você sabe utilizar com bom senso, com gestão de risco. Se você for se aventurar sem conhecimento, né, queria até passar esse recado para o nosso programa como uma coisa inicial, se alguém guardar só isso já está ótimo. Não, né? É importantíssimo, que de fato cuidado, o pessoal né? acaba se aventurando, né, e olha também a alavancagem, que é um negócio que brilha o olho porque você vê o potencial de retorno ser alavancado, amplificado, né? Só que da mesma forma que amplifica o retorno, amplifica o prejuízo também, mas o pessoal só fica de olho no retorno e esquece que da mesma forma que pode ir, volta e devolve tudo e mais um pouco, né? Exatamente, e o importante é isso, a alavancagem. Eu até estou começando um curso semana que vem, esse é o primeiro slide do curso. Eu coloco assim, quais são as vantagens das opções e as desvantagens, né? Os dois lados são iguais, né? E eu coloco a vantagem é a alavancagem, mas a desvantagem também é a alavancagem. Então, aí depois, durante o decorrer do curso, eu vou explicando o que é uma alavancagem saudável, porque hoje em dia, pelo menos no meu modo de entender, e eu tive o prazer de participar de um curso do Taleb agora em fevereiro, e eu perguntei isso para ele especificamente, falei, Taleb, vamos supor que eu esteja exposto lá em 10% do meu capital, tá? Com qualquer tipo de trade, eu estou arriscando 10%, eu tenho 100 mil, estou arriscando 10 mil. Eu preciso de uma proteção de carteira? Ele falou, absolutamente, porque você não está expondo a tua parte de risco nesses 10%, aí você pode fazer o que você quiser, sabendo que o teu risco não te tira do mercado. O grande problema de opções é que você às vezes alavanca num nível que, se acontecer um evento de cauda ou um evento de Black Swan, extremamente raro, te tira do mercado. Então, toda a nossa parte educacional é no sentido de como que eu posso alavancar de uma forma saudável, me expor na convexidade, né, que é você se expor positivamente se o negócio for para aquele lado, e ao mesmo tempo não sair do jogo, porque se você não sai do jogo, você vai controlando o teu risco de margem.
Então, primeira coisa, a gente orienta quem está começando com opções, nunca entrar com o dinheiro da margem. Se você tem uma conta, por exemplo, de 100 mil, que é o número redondo mais fácil de ter, nunca passa nos primeiros 3 meses de 25%, não é nem da margem, é do teu poder de compra, que no mercado americano chama buying power. Uhum. Se você vai fazer um trade, por exemplo, você vai vender uma trava, que é um trade simples de opções, depois nós vamos dar até um exemplo aqui para a turma, quer comprar uma opção e vender outra. Esse é um trade de risco definido. Você sempre começa operando opções com trades de risco definido. Um trade que você vai, por exemplo, pega aí, você está empolgado, depois que as ações caíram hoje, você está empolgado aí de comprar, poxa, mas eu acho que a Amazon vai voltar. Compra uma trava de alta na call. Então você vai comprar um determinado strike, vender outro. Se você comprar, por exemplo, numa diferença de 10 de strike, aqui nos Estados Unidos, cada contrato equivale a 100 papéis. 10 vezes 100 dá 1.000. Você tá envolvido num trade de 1.000. Se você gastou 300, o teu lucro máximo é 700. Se você vendeu esse trade, entrou vendido, aí para entrar para cima, você vende do lado da put. O que você faz? É o contrário. Você está recebendo 700 para lucrar no máximo, se isso daí não acabar no dinheiro, os 700 que você já recebeu. Então, esse conceito venda versus compra, quando você trabalha travado, não tem diferença nenhuma. Isso já é uma desmistificação de um conceito que o pessoal tem, de mas entrar vendido em opções é uma loucura. Não é loucura. Se você entrar travado, Exatamente. não é loucura nunca. Se travar, acho que o que o Taleb traz muito bem, o conceito da convexidade, né? Você ter mais a ganhar do que a perder. Ou a sua perda é limitada e o seu ganho é ilimitado. Ou no caso, você conseguir travar as duas pontas, mas nunca a ponta do prejuízo, essa ficar ilimitada, esse é o grande problema e o grande risco, né? Porque aí, é como se fala, pode ser tirado do jogo, é game over, né? E o próprio Taleb, né, numa entrevista que ele deu para esqueci o nome da pessoa agora da Bloomberg, que é um entrevistador da Bloomberg conhecido, você deve ter visto isso aí já, ele mesmo fala, em 87, quando eu ganhei aquele caminhão de dinheiro, ele falou assim, você pode até não acreditar, eu estava vendido em volatilidade. Mas ele estava exposto do outro lado, na put, e ele falou assim, mas o cara perguntou para ele, mas por que você comprou essa? Ele falou, sei lá, comprei porque estava barato. Então, quando ele era trader de chão naquela época, né? Em 87, naquela crise, o pessoal que eu acompanho muito aqui, que é da Testworks, que é o Tom Sosnov, é da mesma época do Taleb, daquele chão de trader, de market maker em Chicago. Depois eles acabaram até desenvolvendo a Thinkorswim, que é a plataforma da TD Ameritrade, vendeu para a TD Ameritrade, e hoje eles têm lá o Tasteworks, que está indo super bem, mas são daquela mesma época, então eles estavam vendidos em vol. Então todo mundo aqui, todo trader grande nos Estados Unidos, ele vende volatilidade, porque a volatilidade está em cerca de 80% das vezes, ela está contraindo. Então você espera ela dar uma subida, contrai, você já está vendido em volatilidade, vai recuperando esse dinheiro, e uma parte desse montante, aí sim você vai expondo na convexidade. E às vezes pode ser para os dois lados, tanto na call quanto na put. No caso de Bitcoin, por exemplo, as plataformas estão começando a ter essa ideia, a Deribit já é uma plataforma que está mexendo com opções, está começando a explorar essa ideia de volatilidade para os dois lados. E eu, no meu modo de pensar em volatilidade, acho que é mais interessante ainda essas opções com Bitcoin. Porque dá para você fazer para os dois lados. Só até para explicar para o pessoal, né? Porque aí me corrija se eu estiver errado, mas o Bitcoin já é um ativo cuja volatilidade é bastante alta, acima da média de outros papéis. Então, opções com Bitcoin, opções com outras criptos, tipo, é nitroglicerina com esteroide, né, cara? Sim, mas dá para você fazer. Recentemente eu tenho estudado a plataforma da Deribit, né? Porque a gente não pode. Eu aqui nos Estados Unidos não posso ter conta, né? Sim. Então, porque eu tenho toda a parte fiscal. Hoje eu sou um americano, em termos fiscais, em termos de cidadania. Encerrei. Com todos os bônus e ônus que isso traz. Esse é o problema. Na Deribit eu não posso aqui entrar nessa parte de opções, mas tem a parte free, que é a parte que dá para a gente acessar. Eles já estão estudando volatilidade implícita, já estão estudando volatilidade implícita de diferentes strikes, do BID, do ESC, usando um modelo parecido com o Black-Scholes. Então eu acho que pode ser bem interessante, principalmente nessa fase agora, que o preço está variando lá entre 10 e 12, há um bom tempo já. Então isso daí pode até ser interessante num futuro próximo, né? Tá todo mundo de olho nisso. Quando você ouve um Paul Tudor Jones falando, opa, vou comprar um pouquinho disso,
Então eu acho que é interessante também pensar mais para frente nesse lado. Mas deixa eu amarrar essa conversa, porque você estava começando a falar de como o que aconteceu agora no mercado, essa turbulência com opções, ou não tem sido o pequeno investidor, o Robinhood trader. Na verdade, são grandes traders, né? Esse que é o argumento que você ia entrar. Sim, sim. Obrigado por lembrar e por fazer o gancho. Só para explicar rapidamente o que acontece além do pequeno investidor, né? Acredita-se aí que os 15 milhões de contas do Robinhood, eles estão ajudando o mercado a dar essa chacoalhada. Pode até ser, mas dentro de um mercado onde a gente contabiliza, se colocar junto BlackRock, Vanguard e Fidelity, são 21 trilhões de dinheiro de cliente. Então, comparar com 15 milhões de Robinhood, que tem aquela continha pequena, dá uma cosquinha bem pequenininha ali, né? O que acontece muito que movimenta esse mercado e tem movimentado o mercado para cima, principalmente das techs, nas últimas semanas, é o mercado de market maker. Por quê? Porque quem está posicionado e quem tem que fazer hedge, tem que fazer proteção das suas posições, lembra que eu falei lá para trás, né? A maior parte dos traders aqui estão vendidos em volatilidade normalmente, porque a volatilidade tende mais a contrair e quando ela dá essa expansão, ela dá um pico forte e você vende mais volatilidade. Então você entrando lá no VIX, no VXX, o VXY, que é a ETF alavancada, muito trade está lá. Então aconteceram duas coisas. Primeiro, com a pancada de março, os caras ficaram espertos. Então eles já não foram com o pé tão grande, com a mão tão grande, para vender volatilidade, depois que o VIX estava aí subindo um pouquinho. Como os preços subiram, e a expectativa ficou muito grande disso, o que eles tiveram que fazer? Os que estão vendidos em volatilidade tem que comprar papel, tem que fazer um hedge da posição, principalmente no lado da venda da call, que eles às vezes fazem descoberto e estão acostumados a lidar com isso, porque é um tipo de trade que dá para fazer. Mas quando a posição vai ficando muito grande, você vai atrás de qualquer coisa para comprar. Então você vai atrás de futuro, você vai atrás do papel. Não tem o papel, você vai e faz uma posição sintética com a call. Então a cada 100 papéis, digamos assim, equivale a 2 calls dentro do dinheiro. Só que os caras têm posições gigantes, que equivale a 10 mil papéis, 100 mil papéis. Então ele tem que procurar do dia para a noite, que o mercado subindo, ele tem que pegar, olha, eu quero 100 calls, 150, 200, e não vai achando. Então começou a faltar, aqui do lado do bid, coisa para comprar. E como tudo na vida, enquanto você tem, né, uma demanda muito grande pela coisa e não está achando, vai ficando mais caro. Então foi assim que se foi se comportando durante 2, 3 semanas. A gente consegue observar isso nitidamente em alguns indicadores aqui, principalmente nos indicadores de volatilidade. Então, esse foi mais um que nós usamos junto com todos os outros para falar, olha, a coisa está ficando muito esticada, cara. Daqui a pouco tem que ter um retorno, senão o negócio... Até eu mostrar, pessoal, que eu tô com o gráfico do VIX aqui na tela, né, mostrando como ali foi o high em março, que foi ali acima chegou até 80, né, intraday. Chegou em 86. 86. E aí depois teve mais um repique ali em junho, aí estava caindo bastante, no menor nível lá até pré-pandemia, logo antes de março. E aí de ontem e anteontem, né, quarta, quinta e hoje sexta, que subiu bastante aqui a volatilidade. Esse repique de 11 de junho foi importante, porque foi um repique que assustou a turma por aqui, porque o mercado abriu com um gap de baixa, continuou caindo, o candle é bem feio nesse dia, ele até bateu na média móvel, se você ver no gráfico aí, esse eu lembro bem, porque eu estava acompanhando muito bem esse dia, porque eu queria me posicionar em algumas estruturas de venda de vol, mas não fiz porque começou a ficar muito feio o mercado, abriu em gap, já foi caindo e não parava. E ali, naquele próprio dia, estava próximo um leilão de título do Fed. Então, tanto que daí é que veio o boato que o Fed estava intervindo pesado, os bancos estavam entrando. Então, aquele foi o grande último susto. Então, por isso que o pessoal já começou a meio que lembrar no dia de ontem, desse dia 11 de junho, quando deu uma subida do VIX. Mas hoje está super positivo a turma aqui. Ó, deu uma boa puxada, deu uma acalmada, né? Deu uma acalmada. Deu uma calmadinha na turma, mas vai ficar um clima aí meio... sabe aquela, não gostei da música que você colocou na festa, mas o pessoal vai para a festa, mas a música estão pedindo para o DJ mudar, porque já não deu um barato tão grande em quem estava dançando ali. Então, esse final de semana vai ser um final de semana interessante, porque domingo, na segunda-feira, as bolsas não abrem, porque aqui é o Labor Day, né, o dia do trabalho nos Estados Unidos, só vai abrir na terça, e o mercado de opções... também, porque é 7 de setembro aqui no Brasil também vai ser feriado. Coincidiu, né? Coincidiu com o feriado de 7 de setembro no Brasil. E o mercado normalmente antecipa esses 3 dias de opções de teta, né? Então, normalmente ele costuma trabalhar, como tem vencimento mensal daqui a 2 semanas,
ele começa a antecipar mais os preços por causa do feriadão. Então a semana que vem vai ser uma semana importante de ver se o mercado vai continuar meio de lado aí para retomar a subida, ou se vai ter alguma pancada mais forte terça ou quarta. Mas já está começando a surgir o boato aqui de que o estímulo pode sair na semana que vem por causa da eleição, todo aquele negócio de eleição. Volta a ladainha de novo. Mas vamos lá. É. Vamos passar para a parte então de proteção de carteira, porque isso é um tema que seguido surge aqui, eu falo bastante, e especialmente para aqueles que estão já alocados há mais tempo e não querem realizar, não querem fazer caixa, querem ficar. Então, como é que se pode proteger carteira? Quais são as opções disponíveis? E até acho que tem diferença pelo tamanho de carteira, né? Como e quando fazer, né? Eu acho que é sempre importante falar da proteção de carteira. Em primeiro lugar, é passar a ideia da proteção de carteira, né? Então, hoje é muito comum, você tem isso muito arraigado em todo cidadão que tem um veículo, né? Todo mundo que tem um carro não passa pela cabeça não ter um seguro, né? E ele paga esse seguro muito mais caro do que ele pagaria um seguro de proteção de carteira com opções. Esse é o grande detalhe que existe. Seguro de casa, a mesma coisa, né? Todo mundo fala, pô, se minha casa pegar fogo, né? O seu portfólio de investimento pode pegar fogo. Então você tem que ter uma proteção de carteira, né? O grande problema da proteção de carteira é que, assim, quem tem o dinheiro com os grandes fundos de investimento, os grandes fundos podem fazer uma proteção meio que mista naquele total de dinheiro que tem sob gestão. O que seria essa proteção mista? Ele pode alocar diferentes papéis e comprar um seguro um pouco mais caro. Comprar seguro no mercado de opções é igual a comprar put. Mas todos os trabalhos e estudos que foram feitos mostrando a compra da put para proteger o portfólio de uma forma total são estudos, na minha opinião, muito equivocados, porque eles gastam muito dinheiro. Eles querem trazer o conceito de proteção de portfólio de uma firma de investimento para o investidor individual. Aí não dá porque você vai gastar muito para fazer isso. Quando a volatilidade sobe demais, que é quando o cara quer comprar o seguro, é justamente quando a gente não recomenda comprar o seguro. É quando já ocorreu o sinistro, né? Exatamente, eu sempre comparo isso, você não vai fazer o seguro da tua casa quando começou a pegar fogo na garagem, porque senão você vai ser caríssimo o seguro, se houvesse a possibilidade de fazer isso, e ninguém vai te vender, porque você já está no meio do sinistro, né? É a mesma coisa de querer no meio do caminho, e isso é comum, viu, Fernando? O pessoal pergunta em lives, né, que a gente faz, que agora que está caindo um pouquinho, o que eu faço para me proteger? Eu falo, teoricamente nada, né? Você devia ter feito isso é o sinal da cruz antes, né? Exatamente, tem que torcer para o negócio voltar. E o pior é que, assim, por enquanto está voltando, né? Mas até uma hora que não volta mais. Engraçado que a gente que fala mais sobre proteção de portfólio, sobre gestão de risco no mundo das opções, a gente é considerado meio um patinho feio, né? Considerado o tio velho, né? O cara que só está torcendo para cair. Não é isso, gente, né? Eu justamente falo na parte, quando está todo mundo animado, eu falo, boa hora para comprar uma proteção, vai vendo isso. É porque ali é a hora certa, é só isso, né? Ali, aquela hora, quando o mercado está subindo, normalmente, né, tirando essas últimas 3 semanas e tirando a Nasdaq, normalmente a tendência é que a vol caia, tá? Porque aquele medo do mercado, né, o VIX é chamado o índice do medo, né, o marcador do medo. O VIX vai diminuindo. Então ali é que quando o VIX diminui, que o mercado está precificando que não vai ter uma grande surpresa, ali é a hora de você comprar a tua put. Aí a dúvida é a seguinte, né? Para quem não está acostumado, opções, você tem opção de compra, opção de venda. Opção de compra, todo mundo sabe, se você comprar uma opção de compra, que é uma call, isso aí vai dar o direito a você de que se o papel continuar subindo, você exerce aquele teu direito, ou você vende a tua call mais cara e você lucrou. Eu acho que o mais complicado de quem não entende muito de opções é a opção de venda, né? Opção de venda eu sempre faço a comparação com o seguro, né? Você compra uma opção de venda quando você faz um seguro de uma casa, quando você faz um seguro de um carro, e a seguradora é a vendedora de opção, é a vendedora da tua put. Quando você ouvir falar que mas o Buffett ganha dinheiro com seguro, não ganha dinheiro com ação, provavelmente alguém que está aqui assistindo a gente já ouviu falar isso. De certa maneira isso é verdade, porque ele tem aqui, além da Berkshire Hathaway e parceiro da Geico, que é uma das maiores seguradoras americanas, ele vende seguro. E ele consegue usar aquele dinheiro de colateral para fazer outras compras, e compras mais ou menos em investimento de valor. Pensa nisso. Se você está com uma put,
a tua casa, por exemplo, pegou fogo ou o teu carro bateu, você vai exercer esse direito. Você vai ligar para a seguradora e falar assim, agora eu quero aquele valor. No caso do seguro do carro, quando não é perda total, ela vai te pagar um valor parcial. Isso é a realização parcial do que a gente faz o hedge de portfólio. Então você nunca vai ficar com uma put comprada esperando o mercado cair e querer realizar aquele lucro. Isso não é uma forma adequada de fazer proteção de carteira. Então, se você tem uma exposição muito grande num papel, por exemplo, no teu portfólio de 100 milhões, você tem 50 mil, de 100 milhões, 100 mil, você tem 50 mil de Apple. Não adianta você pensar em fazer uma proteção geral comprando uma put no índice. Você não vai estar protegendo teu capital. Então, aí a gente vai lá e faz a proteção na Apple. Ah, mas está caro fazer a proteção na Apple. O que a gente vai fazer? Esperar um momento onde a volatilidade da Apple está alta, como agora. A gente vai vender volatilidade na Apple e uma parte desse dinheiro você vai comprar uma put daqui a 2, 3 meses. E aí você vai rolando essa put à medida que você precisa ajustar o teu valor nocional. O que é isso, o valor nocional? É o quanto você está exposto. Então você está com 50 mil exposto naquela Apple, você tem uma put, por exemplo, num strike, né, num valor de contrato, que se o papel cair, por exemplo, 5%, aquela tua put vai valorizar 2,5%. Então eu estou com metade do meu nocional coberto. É suficiente para você, não é? Está dentro da tua tolerância de risco ou não? Aí você vai adequando o teu hedge de portfólio. E não é simplesmente ir lá e comprar uma put. Você tem que ajustar aquilo ao teu valor nocional e a exposição que você vai ter se o mercado cair. Até quando você fala vender volatilidade, para as pessoas entenderem o que significa isso, né? Que obrigação você está se colocando quando você vende volatilidade? Bacana, essa pergunta é muito boa porque é interessante entender o conceito de volatilidade. Tudo que você vê nas plataformas hoje aí que estão maravilhosas, né? A gente nunca imaginava, né, Fernando, há 5 anos atrás, não digo nem 10, há 5 anos atrás ter plataformas como a gente tem hoje, que a gente vê tudo, né? E de graça, né? Você tem a conta lá, o broker aqui, pelo menos nos Estados Unidos, ele te dá aquilo sem custo, né? As plataformas, elas seguem um modelo de precificação. O que é o modelo de precificação? O mercado estima uma volatilidade futura. Você não tem ideia o que vai ser o futuro, isso tem que ser estimado. Quem estima isso são os modelos matemáticos das opções. O mais conhecido é o modelo de Black-Scholes, mas hoje várias plataformas modificam o modelo de Black-Scholes, porque o modelo de Black-Scholes ele leva em consideração uma teoria de que a volatilidade ela é fixa, ela não muda até o dia do vencimento, o que é uma grande bobagem, a gente sabe, mas é o jeito de precificar, né? Até para fazer um breve parênteses, foi por causa dessa teoria, ou da aplicação dessa teoria naquele famoso fundo Long Term Capital Management, que quase levou o mundo inteiro a um colapso financeiro em 98, se eu não me engano, foi o ano, né? Isso. E ali, quando aconteceu aquilo, você tinha um fundo, o LTCM era de prêmio Nobel, os caras se orgulhavam disso, acadêmicos, os próprios autores então, da fórmula, até um dos autores. Exato. E, então, eu acho que, no meu entendimento, a grande genialidade, né, do Taleb de colocar essas teorias aí, né, da eventualidade, do acaso, do que o modelo não pega, eu acho que esse é o lado mais significativo das contribuições do Taleb para todo mundo que é do mundo de investimento. Em nenhum instante o que ele colocou afronta que fala assim, não, tem que acabar de usar Black-Scholes, né? Ele simplesmente fala que o modelo em si não vai te prevenir dessas catástrofes do mercado, não vai ter matemática no mundo que te ensine como fazer uma previsão adequada para você encher a mão demais e falar, não, isso aqui vai ficar na curva de Gauss, isso aqui, olha, tem 68% de chance daqui a 30 dias de ficar nesse preço, vou mandar ver aqui. Não tem. Então, o modelo é isso. O mundo real não funciona assim, volatilidade, né? Compra e venda de vol. Então, quando você faz o modelo de volatilidade, você tem vários dados que você conhece. Então, você tem o strike. O que é o strike? O strike é o valor do teu contrato. Então, você comprou uma call, ó, tocou o sininho aí, acabou o mercado por aqui, tocou o sininho, acabou o mercado por hoje, agora só terça-feira, né? Então você tem lá o modelo, o preço do contrato você tem, que é o strike. Tá? O preço que o papel está naquele momento, você tem. A única variável que você não tem é a volatilidade. O que a volatilidade é? Ela nada mais é do que uma chance que o modelo de precificação coloca no futuro do papel estar naquele preço naquele determinado momento do tempo. Isso muda toda hora. Mas o modelo de volatilidade, quando você coloca, é um modelo que é muito falho se você analisar ele individualmente.
Por isso que a gente analisa sempre comparando a volatilidade implícita com a volatilidade já registrada nas últimas 52 semanas. E a gente faz uma composição do índice que é chamado índice de volatilidade ou ranking de volatilidade subjetiva, que é o tal do IV Rank. Né? Esse IV Rank, quando ele está muito alto, quer dizer que o mercado está precificando num curto prazo de tempo muita instabilidade do mercado. Então, normalmente, quando você faz isso, para quem está aí assistindo que gosta de matemática, você acaba diminuindo a curtose da curva. Então, o modelo do mercado que normalmente trabalha com a curva muito, né, esticada para cima, que é uma curtose positiva de 3, que é o que normalmente o mercado trabalha, ele começa a ficar mais aberto. Então, você pode ter preço em tudo quanto é canto. E aí vem uma outra genialidade do Taleb, que é justamente isso. Olha, aquele pico que o mercado fala, que é raríssimo você ter aquele evento, se você tem já chuta aquela curva lá para cima. Então você já deixa aquela curtose muito mais positiva, né? Então acho que é isso que a gente estuda. A gente pega quando a volatilidade, não é quando a volatilidade está alta só não, é quando o índice de volatilidade dos próximos 30, 40 dias, que é onde é calculado o VIX e o futuro do VIX, quando ele está muito grande comparado com o que ele foi nas últimas 52 semanas. Então aí quando isso está caro, o que a gente faz? Uma coisa cara, tua casa está cara, você quer botar o dinheiro no bolso, você vende coisa cara. Quando você vai comprar coisa? Quando você vai comprar, quando ela estiver barata. Então a gente, quando trabalha como um trader de volatilidade, que é o que eu procuro fazer na maior parte do tempo, eu compro coisa cara e vendo coisa barata. Então eu falo, então você fica short? Não. Quando você trabalha com o lado da call e com o lado da put, você escolhe. Então, por exemplo, se o papel tem uma tendência de subir, o que você faz? E a volatilidade está cara, você vai ter que vender volatilidade. Então você não vai trabalhar do lado da call, você vai trabalhar do lado da put. Você vai vender volatilidade numa trava de alta na put. Se o mercado vai cair, você acha que o mercado vai cair e você quer se colocar no lado de opções para isso, mas a volatilidade está baixa, você não vai vender uma trava na call. Por quê? Você vai gastar muito dinheiro ali porque você vai estar vendendo uma coisa que está baratinha. Você vai no lado da put, vai comprar uma trava barata na put e quando cair você ganha nas duas variáveis. Você ganha na direção, que no nosso linguajar a gente chama de delta, e você ganha na volatilidade, que no nosso linguajar chama vega. Então você ganha dos dois lados potencializando. Isso é alavancagem positiva. Muito bom. Pô, excelente explicação. Mas agora voltando então à proteção de carteira e até no como proteger carteira por tamanho de carteira, né? Por pequeno investidor, por exemplo. Uhum. Quando você pensa numa carteira, quanto mais você tiver uma carteira maior, quanto maior for a tua carteira, melhor dizendo, mais você vai ter que usar uma proteção próxima do índice. Quanto menor for a tua carteira, mais essa proteção tem que ser visando as individualidades da carteira, que normalmente é pouco variada em termos de papel. Vamos supor que você tem uma carteira de 10 mil, tá? 10 mil dólares. Vai ser muito difícil você ter, eu tenho Apple, Microsoft, e eu faço uma diversificação com Procter & Gamble, Coca-Cola e 3M. Difícil numa carteira de 10 mil, né? Porque são papéis caros. Claro. Coca-Cola é que é o mais baratinho, está na casa de 50, mas outros estão na casa de 100 e pouco. Apple estava 400. Então é mais complicado você fazer isso. Por quê? Porque aqui nos Estados Unidos, cada um contrato equivale a 100 papéis. Então imagina, você está lá com Micron, né, que é uma bela de uma empresa de microprocessadores, o papel está na casa ali de 55. Um contrato tem um nocional de 5.500. Pronto, você tem uma conta de 10 mil, pegou mais de metade da tua conta. Então o que a gente faz? Quanto menor for a conta, por incrível que pareça, mais o cara tem que estudar a opção. Por quê? Porque a gente vai ter que usar posições sintéticas. Então você vai fazer, dentro de uma estimativa de papel subir ou descer, você troca a ação pela posição em opções. Então, por exemplo, vamos supor que você queira ficar exposto num valor nocional de 100 Apples. Comprar 100 Apples hoje, né, o papel está aí, fechou quanto? 100, deixa eu dar uma olhadinha, está aqui do lado da tela. Vamos lá. Já te falo no valor real, tá? Posso botar sua tela Apple, aqui? A Apple fechou. Posso botar sua tela? Pode pôr aí. Então tá aqui sua tela na Pode imagem. porque eu vou mostrar esse exemplo aqui. E o exemplo fica prático, aqui vai ficar bacana de ver. Então, Apple tá aqui, ó, um baita de um candle de reversão. Para quem é grafista, quem adora gráfico, tá um baita candle de reversão depois dessa parte de queda aqui no curto prazo. Deu um respiro.
O papel vinha super esticado, tá? Subindo muito. Depois aqui da publicação de balanço, que foi aqui nesse gap de alta em 31 de julho, também só continuou subindo, rompeu esse topo histórico aqui, essa linha, voltou um pouco, hoje testou isso aqui, ó. Olha onde veio o Apple hoje, deu a mínima aqui em 111 quase. E voltou. Tá? Mas a conversa aqui é para falar daquela posição sintética que eu estava descrevendo. Vamos supor que eu queira me expor a comprar 100. Vou pegar aqui, long stock, vou botar 100 ações aqui, vou mostrar o gráfico para vocês como que fica a curva. Tá? Aqui tem muita posição minha, vou tirar esse monte aqui, senão não vale a pena. Aqui, ó. Então tá aqui. Se eu for me expor ao lucro de 100 Apples, eu posso comprar 100 papéis aqui, 120, 12 mil dólares, certo? Se eu compro aqui a Apple $12 mil, e ela tá aqui, ó, 125, o gráfico me dá aqui o meu PL, que é 443. Tá? Para fazer isso aqui, eu tenho que ter aqui um buying power, que é esse pequenininho aqui, de 2.400 nessa conta que eu tenho, que é uma poder de margem maior, 5 para 1, porque tem um capital um pouco maior investido. Numa conta convencional, seria o equivalente a 20% e mais um pouquinho, dá mais ou menos $2.500, tá? Então você teria que ter $2.500 de poder de compra para se expor a um lucro financeiro e achar que a Apple vai voltar. Como que a gente faz isso com opções? Tá? Você pode ter o mesmo gráfico, grava bem esse gráfico que está aqui agora. Nós vamos fazer esse mesmo gráfico com opções. Tá? Então vamos tirar aqui. Como que a gente monta uma posição sintética com muito menos dinheiro, responda ao mesmo financeiro. Tá? Nós vamos aqui na parte de tabela. Voltamos para a tabela aqui. Vamos pegar aqui, por exemplo, 16 de outubro, tem um monte. Então, vou pular esse vencimento e botar para cá. 20 de novembro. Eu posso me expor da mesma forma como o cara que está com ações, que tem 12 mil para gastar. Na verdade, a margem chamando 2.500. Fazendo isso aqui, vendendo uma put e comprando uma call. Tá? Se você olhar o gráfico aqui, ó, a curva é exatamente a mesma. Então ela tem a mesma exposição direcional. Se chegar a 125, eu vou ganhar os mesmos $400. Tem o mesmo risco, ou seja, é exatamente igual. Tanto que é por isso que tem uma margem aqui que ele chama 2.415, que é muito parecido com as ações. Só que quanto você vai pagar efetivamente nisso? 0,97. Por $97 você tem a mesma exposição que alguém com vontade de comprar a Apple teria que gastar 12 mil para comprar hoje no mercado à vista. Isso aqui é uma alavancagem positiva. Tá? E a gente faz até melhor isso. A gente vai protegendo aqui as pontas. Então, uma outra coisa, quando a gente fala de hedge, estou explicando tudo isso para chegar para mostrar para o pessoal que hedge não é só ir lá e comprar uma put. Tem muitas formas de você fazer hedge. Eu entendo hedge como a palavra proteção. Proteger um pequeno investidor é você ensinar ele a fazer uma posição sintética com menos risco. Porque esse cara pequeno é que pode quebrar. E os 10 mil dele ali, ele pode nunca mais voltar no mercado. Então ele tem que saber uma forma melhor de trabalhar com esse investimento pequeno. Por exemplo, se você faz uma venda coberta, quero fazer uma venda coberta, uma operação de taxa, né, que é muito comum aí com a Petrobras, com a Vale do Rio Doce no Brasil. Vamos pegar o mesmo exemplo de Apple. Tá? Então você tem que ter ação. Então você tem que ter ação que está aqui, ó. Mesma coisa, né? Mesma coisa. Tem o 100 operação de taxa. O que eu vou fazer? Vou vender também uma call ali no dinheiro. Então, aqui, ó, vamos pegar o mesmo de novembro. Vamos fazer isso aqui. Vamos pegar uma fora aqui, ó, por exemplo, no 125. O 125 está aqui, ó, 10 perto do preço do papel. A conta por cima dá mais ou menos 7,5%. Uma operação de taxa de 7,5% se o papel subir. Tá? Mas você tem que ter lá para desembolsar $10.900. Não é um dinheiro pequeno. Na conta de 10 mil, nem porque o cara tem que desembolsar tudo isso aí. Tá? O gráfico agora, quando você faz esse tipo de trade, é isso aqui, ó, tá? Uma venda coberta. Então você tem o papel, para cima você não vai ganhar mais, é fixo, né? Passando aqui o strike da call vendida é fixo, olha lá, 1.510, tá? 1.510, está lá em cima o PNL, você consegue ver naquele quadradinho lá em cima. Tudo 1.510 porque é fixo, né? Esse mesmo gráfico aqui, ó, você consegue fazer vendendo uma put. Uma operação única, onde você, além de não pagar, você vai receber um prêmio para fazer isso. Então você entra aqui na tabela,
e você vai para novembro aqui, aquilo lá custou mais ou menos 1.500 de lucro, você vai ter 1.500 de lucro se você usar o mesmo strike da call que você vendeu. Lembra? Vendemos aqui, agora eu vou vender uma put aqui, ó. Olha como está o gráfico ali. Por uma mágica da matemática, é um gráfico muito parecido. Então você pode se expor no mesmo financeiro, vendendo uma put, nesse caso aqui, dentro do dinheiro. A gente nem faz isso, a gente faz um trade mais conservador, que é arrastando isso aqui para fora do dinheiro, porque a gente dá uma chance também do papel cair um pouco. Então vamos supor que você viu essa queda gigante, eu fiz isso hoje, por exemplo, em Apple. Na queda aqui, ó, quando bateu aqui nisso aqui, eu vendi put aqui para baixo. Tá? Ok, tem uma put vendida aqui em Apple, ó, no 105, tá? Eu vendi aqui, ó, tá? Peguei até abaixo da média móvel, vendi essa put aqui, ela já deve estar com lucro aqui, dessa subida que deu no dia. Mas se o preço caísse daqui, eu ficaria com o papel nesse valor. Então você pode fazer esse tipo de trade, porque você acaba se expondo ao financeiro, da mesma forma com muito menos capital. O que a gente faz aqui como um hedge de quem quer se expor com Apple? Ó, dá uma chance maior, não precisa ganhar tanto assim. Vem aqui para o 100, ó. Se você lançar no strike 100, na mesma hora que você lança, cai na tua conta 4,10, 410 dólares por contrato. Tá? E o 100 está aqui, ó. Está aqui embaixo. Tá? A Apple teria que cair até aqui para você ser exercido nesse dinheiro. A Apple voltando, a gente vai subindo os strikes e acumulando esse prêmio. Aí uma parte desse prêmio, se você já tem uma posição de Apple, o que você faz? Aí sim, você vai lá e compra uma put. E você compra a put fora do dinheiro. Você vem aqui e pode comprar ela nesse valor aqui, mas mais para baixo, aqui no 90. E vai pagar, por exemplo, 2,08, mas você ganhou 4 aqui já. Se ela desandar a cair para cá, você vai valorizar muito essa put. E mas pode ser que até esse dia aí não caia tanto. O que você faz? Você vai rolando mais para frente, mas associando posições de venda, tanto aqui ou aqui, do outro lado na call, para poder pagar na hora que você rolar esse trade, pagar um pouquinho a mais e continuar, entre aspas, fazendo o teu seguro. Ou seja... Então aí é que vem a forma de você acompanhar, se você vai fazer a cada 3 meses, a cada 6, a cada uma vez por ano, né? Então vem toda a dinâmica do trade. Então isso até é uma forma de você usar o mercado para financiar a sua proteção. Exatamente. Mas fazendo as duas coisas. Nunca comprar coisa cara e nunca vender coisa barata. Se o mercado está te dando uma volatilidade super alta, como esse caso aqui de Apple, aqui, ó, 56,7% de Ivy Rank, 56,7%. Para quem está acostumado com Apple, 64% de volatilidade em preço. Isso aqui é altíssimo para Apple. Ainda mais num papel que está em tendência de alta. Tá? Normalmente a volatilidade ela caminha muito menos que isso. A volatilidade de Apple é na casa de 32, 35. Então, mesmo subindo, o mercado precificou a incerteza. Então, alguma coisa acontece rápido num cenário como esse. É só a gente esperar. Então, aqui, quando acontece isso, você vai lá e se posiciona. Essa paciência do investidor em opções é pior, Fernando, do que a paciência do investidor em ação. O cara não tem paciência, ele quer fazer trade todo dia. Ele está toda hora querendo tradar e não dá, cara. Ele fala, calma, tem que ter paciência, espera a hora chegar, aí ali. Porque também hoje, ó, não é fácil você entrar nisso. Eu entro com sangue frio, né? Claro. Mas o cara fica perguntando, Doc, mas e se continuar caindo? Mas se continuar caindo, você tem que ter a tua gestão de risco, né? Mas você vai comprar quando? Quando voltar aqui na metade? Aí cai de novo aqui, se dança na tua put vendida. Você tem que ter uma estratégia, tem que seguir aquilo com sangue frio, né? Excelente. Deixa eu fazer o seguinte, como a gente já está com 47 minutos aqui nesta conversa e a gente tem ainda assunto, eu vou dividir em duas essa conversa, então para quem está nos assistindo, a gente vai encerrar agora aqui essa conversa e amanhã eu vou publicar o restante da conversa, que a gente ainda vai falar de Apple e de Tesla também, como apostar contra a Tesla. Então, Doc, fica aí, não sai daí, eu vou dar um stop na gravação e já voltamos.